No dia 12 de agosto de 1983, na cidade de Aldershot, na Inglaterra, Albert Burtot, de então 77 anos, estava pescando no canal Basingstoke, na companhia de seu cão. Era madrugada quando de repente Albert viu um objeto brilhante descer e pousar em uma área, um pouco depois de um caminho no meio das árvores. Em um primeiro momento, Albert pensou se tratar de um helicóptero, provavelmente vindo da base da Força Aérea que havia não muito longe dali. Por isso, ele simplesmente ignorou o fato e ainda se serviu de uma xícara de chá de sua garrafa térmica. Porém, após o surgimento e o pouso do objeto, seu cachorro começou a agir estranhamente. O animal estava agitado e latia sem parar. Foi quando Albert avistou, vindo do caminho em meio às árvores, duas figuras humanoides. Os dois seres tinham cerca de 1 metro de altura, vestiam um macacão verde claro que ia da cabeça aos pés. Na cabeça ainda havia um capacete da mesma cor que o uniforme, com uma viseira escura que impedia de ver seus rostos. Os seres, à distância, gesticularam para Albert, o chamando para acompanhá-los. Diferentemente do que se imaginaria, Albert não ficou assustado e, pelo contrário, deixou a sua xícara de chá em sua cadeira e foi até a direção dos seres calmamente. Albert conta que não tinha o que temer, ele já possuía 77 anos e não havia muita coisa a perder àquela altura da vida. Então ele seguiu os seres pelo caminho escuro na floresta, até chegar em uma nave em forma de disco que estava pousada em uma planície. Albert então foi convidado a entrar na nave e assim ele o fez, subindo por uma escada metálica. Apesar da nave ser grande, ela tinha o teto muito baixo para a altura de Albert e ele teve que se curvar para poder ficar dentro do objeto. Dentro da nave, o ambiente era octogonal, as paredes eram metálicas e na cor preta. Para quem não sabe, um objeto octogonal é aquele que possui 8 ângulos e 8 lados. No centro da nave ainda existia uma espécie de tubo com cerca de 1 metro de diâmetro, aonde haviam outros 2 seres idênticos à dupla que havia o chamado no início do incidente. Um dos seres disse a Albert que ele ficasse sob uma luz laranja que era emitida pela nave. Ele permaneceu no local indicado por alguns minutos, onde aparentemente foram feitos exames no corpo dele. A voz dos seres, segundo Albert, era como uma mistura do sotaque chinês e russo, porém falando inglês. Em seguida, um dos seres perguntou qual era a idade de Albert, e ele respondeu que tinha 77 anos. O ser então falou para Albert que ele poderia ir, pois ele era muito velho e doente para os seus propósitos. Albert então desceu da nave e voltou para o local onde estava anteriormente. Quando se sentou, ele pegou sua xícara de chá e continuou pescando, enquanto ouvia um barulho como que de um gerador elétrico ligando, e observou o objeto levantar voo e sumir no céu em altíssima velocidade. Neste caso, temos um incidente bem peculiar. O que mais chama atenção é com certeza a calma com que Albert encara toda a situação. Ele simplesmente não teve medo, ou se teve, não demonstrou e encarou a aventura de acompanhar seres desconhecidos até sua nave. Outro fato intrigante é que os seres falavam inglês. É claro que, possivelmente, estes alienígenas tenham se preparado antes de atuar em terras inglesas e provavelmente devem ter aprendido de alguma forma a língua nativa para poder interagir com os humanos daquela região. Há ainda a possibilidade de que sua voz venha de algum tipo de equipamento que traduza a fala original do ser para a língua nativa do humano que está sendo contactado, pois aparentemente em nenhum momento os seres revelaram sua verdadeira forma, mantendo-se com uniformes que cobriam todo o corpo e um capacete, que poderia muito bem estar equipado com o tal aparelho tradutor. Apesar disso, é estranho que os seres tenham chamado Albert, que era visivelmente um idoso, feito exames nele e o descartado para suas pretensões. Podemos até especular que talvez na escuridão da madrugada os seres não tenham percebido, ou talvez para eles a diferença entre um humano jovem e um idoso não seja tão óbvia quanto é para nós.
Assim como muitas vezes nós humanos também não conseguimos ver certas diferenças entre dois animais da mesma espécie. Albert, após o incidente, relatou em entrevista que apesar de sua tranquilidade, aquela tinha sido a melhor experiência de sua vida e sem dúvida deve ter sido de fato uma experiência fantástica. Este é um dos casos que nem podemos chamar de abdução, pois, para quem não sabe, a palavra abdução é sinônimo de rapto, ou seja, significa retirar uma pessoa do local onde ela se encontra mediante o uso da força, ameaça, fraude ou engano. Então, no caso das abduções alienígenas, significa dizer que um ser de outro planeta está retirando um humano de seu lugar contra sua vontade. Mas neste incidente, Albert foi convidado a ir com os seres até a nave. É claro que talvez, se ele não tivesse aceito o convite de forma pacífica, poderia ter sido levado de qualquer forma, assim como ocorre na grande maioria dos incidentes ufológicos. Uma pena que Albert não tenha sido qualificado para continuar o contato com os seres, pois levando em consideração a tranquilidade daquele senhor, provavelmente ele conseguiria desfrutar muito da experiência e trazer muitas informações detalhadas para nós dos eventos que ocorreriam na sequência. Além disso, também fica a dúvida de qual seria o objetivo dos seres. Será que estavam procurando alguém para fazer algum tipo de experimento específico? Ou queriam levar o contactado para seu planeta natal, assim como vários contactados ufológicos já relataram? E caso fosse esta a intenção, talvez Albert, devido à sua idade e saúde frágil, não suportaria uma viagem espacial. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.